voltamos no nosso rápido intervalo para falar sobre alguns produtos da Elgin. Comerciantes, varejistas, revendedores e distribuidores Elgin, a gente vai falar agora sobre os produtos, mas principalmente sobre PDV. Você sabe o que precisa ter para um computador para o ponto de venda? Como saber se o PC escolhido para registrar as informações no frente de caixa da sua loja é o mais adequado? Tendo em vista os diferentes tipos de varejo, bem como diferentes tamanhos de varejo, e ainda em um cenário onde a evolução dos computadores evolui ano após ano, os desafios para o varejista escolher o seu PDV ideal se tornam um grande desafio. Sendo assim, vamos conversar com Edson Walter, gerente de produto e especialista em computadores para automação comercial da Elgin, para explicar e compartilhar muitas dicas sobre a importância dos computadores na automação e como o portfólio Elgin pode atender todo tipo e tamanho de negócio. Edson, seja bem-vindo. Obrigado, Dani. É um prazer mais uma vez estar aqui no Summit. Hoje é o segundo dia que estou participando, né? Sim! Estamos aqui no Summit 2022, esse evento que tem trazido muita informação relevante para o varejo. E hoje a ideia é realmente a gente bater um papo aqui sobre como a Elgin consegue auxiliar, né, o varejista, né, e também todo o nosso canal a oferecer para esses varejistas o produto adequado para o seu PDV, para o seu ponto de venda. Hoje a gente está num cenário onde os desafios são muito grandes. Nós trabalhamos, hoje a gente pensa, quando a gente pensa em varejo, a gente tem uma infinidade de varejo. Tem o varejo desde o pequeno varejista, aquele bem pequenininho, até as grandes lojas, né, os grandes varejos, próprio lojas de departamento grande, supermercados, fast food, ou seja, a quantidade, a diversidade de varejo ela é muito grande. Ainda tendo todo esse cenário, toda essa complexidade do tipo de varejo, a gente ainda tem a dificuldade, como você mesmo comentou agora há alguns minutos, a evolução ano a ano dos computadores, muda a geração de processador, muda chipset, muda a tecnologia, muda a velocidade, rápido, né? Muito rápido. É insano isso, exatamente, né? A gente pensa, cada ano sai uma geração nova, sai um lançamento novo. E para quem vai comprar, fala, poxa, o que eu vou comprar para o meu varejo? Que tipo de computador? Se eu comprar ele hoje, será que mês que vem, quando eu for aumentar a minha loja, né, que é o grande desejo de todo varejista, é conseguir sempre crescer, será que eu vou ter um mesmo? Será que eu vou ter que homologar um novo? Será que o software que roda no meu computador está homologado Parece com aquele que não tem PDV? Fim, né? É uma coisa totalmente sem fim. Quando a gente pensa, né, em tecnologia, falando de computadores, a gente fala muito dessa questão das gerações. Acho que hoje é um assunto assim, que tem evoluído muito. A gente tem muito questionamento dos nossos parceiros, dos nossos canais, em relação à geração de processador. Poxa, é terceira geração, é quarta, é quinta, é décima primeira, estamos na 12ª geração hoje, né, da Intel, em termos de processador. Aí você fala, poxa, além disso, ele fala, poxa, agora é Celeron, é dual core, é quadricore, é i3, é i5. Gente, é uma loucura. Uma sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas. E quando a gente vai e pensa em geração, acaba sendo um desafio no ponto de, poxa, eu vou comprar o cara que desenvolveu o software, né, a software house, falou que precisa ser um i3. Poxa, mas i3, que i3? Né? Só i3 por si só não quer dizer nada, porque hoje você consegue comparar facilmente um processador i3 de gerações anteriores que são inferiores, pensando em termos de performance, a muitos modelos já Celeron, Dual Core, Quadricore, já de gerações mais novas. A mesma coisa acontece com os i5. Tem i5 que são, muitas vezes, menos performáticos do que alguns i3 de gerações superiores. Então a gente tem realmente aí além disso, daí você começa a entrar, né, isso que a gente fala de Intel, daí você vai para outras, AMD. Aí não, poxa, agora tem Android. Android, que geração de Android? Que processor? Dual Core, Quadricore, memória RAM. Calma, ele está falando tudo isso, mas ele vai... É uma loucura, mas ele vai explicar para a gente tudo isso ainda hoje, tá? Não fiquem tensos nem ansiosos. É só realmente um cenário que o mercado traz, que realmente tem muita opção. E na hora da compra, realmente existe uma dificuldade, certo? Muito grande, Dani. Então, assim, tendo isso, né, como eu comentei, tem duas dificuldades principais. Né? A dificuldade do tipo de loja, tipo de estabelecimento, tamanho, e a dificuldade da oferta de hardware e essa dificuldade de entendimento do que o hardware oferece. Então,
Você veja que as dificuldades não são pequenas, né, Dani? Exatamente. Então, para escolher, no caso, né, enfim, tudo isso, quando a gente pensa em PDV, agora, como a gente está falando aqui dentro do painel do Edson, a gente quer saber, claro, né, como a Eugin, o portfólio dela pode atender, pode auxiliar, pode apoiar, no caso, né, o micro, pequeno e médio varejista com relação a essa questão do PDV, né? Sem dúvida, Dani. Só vou pegar uma aguinha aqui. Por favor. Porque, gente, como ele falou, a tecnologia não para, né? Exatamente. Porém, você pode fazer algumas escolhas pelo menos a curto e médio prazo, porque a longo prazo vai existir sempre essa movimentação de mudança. Faz parte do cenário, né, da própria evolução tecnológica, né, dos principais players de mercado de Só que assim, se você faz uma escolha bacana, consciente, você economiza e também otimiza o seu negócio. Sem dúvida. Então agora eu deixo o Edson para falar do portfólio da Eugin, que vai auxiliar você que está nos assistindo a escolher a melhor tecnologia possível para o seu PDV. Eu volto já. Tá bom. Então, quando a gente fala, tendo em vista todo esse cenário, a Eugin busca tentar oferecer, né, dentro do seu portfólio, uma solução adequada para vários tipos de segmento, para vários tipos de varejo. Nesse tempo de pandemia, a gente enfrentou, né, no mundo inteiro um shortage muito grande de componentes eletrônicos, de chips. Isso trouxe para a gente um grande desafio, né, de conseguir manter em linha, né, vários produtos que atendessem esses segmentos. Tendo isso, a gente fez algumas escolhas e posicionamos os nossos produtos para atender vários nichos. Então, como é que a gente tem posicionado hoje o nosso portfólio de computadores? Hoje a gente categoriza em 3 segmentos que eu tenho colocado como portfólio de computadores. Uma primeira linha que a gente chama de uma linha de entrada, uma linha mais custo-benefício. Uma segunda linha, que seria uma linha mais de performance, né, para aquele software, para aquela necessidade que exige um pouco mais de hardware, né, um software um pouco mais pesado, às vezes até mesmo algum sistema de back-office. E uma terceira linha que eu chamo de uma linha mais premium, que é uma linha de all-in-one, onde você tenha aí tudo integrado, compacto, ocupando menos espaço, tendo ali tanto a parte de CPU quanto o monitor já integrado num único equipamento. Então, quando a gente fez essas categorizações, a ideia foi exatamente ter esse entendimento e essa oferta para esses nichos diferentes de mercado. Quando a gente fala ali no nosso computador que a gente chama de entrada, esse computador mais custo-benefício, nós temos hoje 2 opções, que são o nosso E3 Nano da Slim e o RC8400 da Bematec. Esses 2 computadores, hoje a gente trabalha com 2 processadores, tá? Diferentes entre os 2. Então, dentro desse de entrada, a gente tem ainda uma pequena diferença entre os 2. O Nano, a gente acabou de lançar esse mês passado, uma atualização dele. Ele tinha um processador dual-core J1800, que a gente manteve em linha por mais de 3 anos, porque essa também é uma característica que a Eugin tenta manter nos seus produtos, de manter longevidade do processador para evitar que o varejista, que a software house precise homologar produtos num intervalo de tempo muito pequeno. Então a gente atualizou, saiu de um J1800 por uma linha nova de processadores N3350, que ele ainda é um dual-core, mas com a capacidade de processamento praticamente o dobro do J1800, mas ainda um dual-core. Então continua sendo um computador de entrada, né? Ele ainda tem a memória DDR3, tá? Aquela SODinha, memória pequena, mas a gente evoluiu bastante em termos de performance e manteve ele extremamente competitivo. Então ele é um computador de custo-benefício mesmo, tá? Ele tem aí para a gente brigar bastante, né? Você que é do canal, você que é revenda, é um computador que a gente consegue estar bem posicionado aí em termos de preço e com uma performance adequada para aqueles principais softwares de PDV que tem no mercado hoje. Na linha da Bematec, ainda falando de computadores de entrada, a gente tem o RC8400. Qual que foi a estratégia dentro do RC8400? Ele até então ele também tinha um processador J1800. Aí nós posicionamos ele com o processador quadricore, que a gente tinha um gap no nosso portfólio. Então a gente lançou ele com o quadricore N5095.
Esse N5095, ele é um processador totalmente novo, que a gente poderia equivaler ele a um processador de 12ª geração. Ele não usa esse nome de geração, porque a Intel classifica por geração apenas os i3, i4, i3, i5 e i7. Mas ele é um processador quadricore de muita performance. Ele é muito superior a muito i3 de mercado aí de gerações anteriores, que foi explicando um pouquinho daquilo que eu tinha comentado no começo, quando a gente falou ali de tecnologia. Então, na linha de entrada, nós temos o N3350 no Nano, Dual Core, e um Quadricore no RC8400. Ambos, nos dois modelos, a gente sempre mantém ali uma quantidade grande de interfaces, né? Interfaces USB, interface serial, sempre duas interfaces de vídeo, VGA e HDMI, para o uso de dois monitores, um para o operador e um para o consumidor. Né? Então, a gente mantém isso. Quando a gente evolui ali, dentro daquele segmento que eu falei, nós temos de entrada e temos uma linha mais performance. O que a gente tem na linha de performance? Nós temos o RC8600, ele tem a mesma identidade do 8400, também gabinete compacto, mini TX, só que com um processador i3, tá? Um i3 de 6ª geração. E o Slim Fit, nós fizemos uma atualização tecnológica nele esse ano também. Então nós agora estamos com uma placa com chipset H510 que suporta o processador que a gente tem hoje, que é um processador de 10ª geração. É um i3 de 10ª geração de muita performance, tá? Em termos de performance, ele é superior ao i3 do RC8600 por conta da geração, né? Isso indo aí também de carona no que eu havia explicado ali no começo, a questão das gerações, o quanto que isso compromete, o quanto que isso influi na performance de cada equipamento. Então, esse é o nosso Slim Fit. Então, na linha intermediária, o 8603 e o Slim Fit i3 de 10ª geração. O Slim Fit a gente também tem a opção Celeron, que fica um pouco mais... Ele tem ali uma questão de preço um pouco abaixo, mas também tem a performance também mais inferior. Então seria, dentro do intermediário, mais entrada, é o Celeron G5905, também extremamente atual, e o i3 de 10ª geração. Todos esses modelos, tanto de entrada quanto de intermediário, quando a gente fala de PDV, que foi um dos grandes desafios que a gente comentou no início, depende do uso de um monitor. E para isso a gente tem hoje no nosso portfólio um monitor touch, que é o CM15H. O que o CM15H tem de característica importante para o varejo? Ele tem duas interfaces de entrada, você pode usar ele tanto VGA quanto HDMI. Então isso é interessante porque, dependendo do computador que você já esteja usando, seja um computador que você já tem no estabelecimento, ou mesmo o que você comprou na Eugene, você vai ter um segundo monitor, que pode ser o monitor do cliente, e que pode ser um VGA HDMI, e a diferença, né, você poderia usar, então, aquela interface que sobrou no seu computador, você pode usar a interface aqui do CM15, aquela que sobrou, seja o VGA ou seja o HDMI. Tá? Além disso, ele tem uma dupla articulação. Eu vou virar um pouquinho e ver se a câmera consegue pegar aqui. Nessa câmera aqui. Isso aqui a gente consegue ver. Vou tentar aqui. Ele tem uma dupla articulação, que são duas articulações. Aqui e aqui. Isso permite que a gente tenha uma questão de ergonomia muito bem resolvida. Por quê? Porque dependendo da altura da mesa, do check-out, uma mesa mais baixa, uma mesa mais alta ou um balcão, você pode conseguir ali ter vários ângulos e utilizar bem o nosso monitor CM15. Até agora eu falei então dos nossos computadores de entrada, dos nossos computadores de performance, e vou falar agora da linha que a gente chama de linha Premium, que é o nosso computador todo integrado, que são os All-in-Ones. O All-in-One ele tem a grande sacada dele, é você ter tudo integrado nele, num único equipamento, toda a parte de display, touch, capacitivo, e já ter o computador integrado nele. Então, em termos de espaço de PDV, a gente sabe que hoje espaço acaba sendo algo bastante, como posso dizer assim,
o espaço hoje de PDV é um espaço nobre, né? Então, o lojista, quando ele vai abrir o seu estabelecimento, o que precisa de espaço são os produtos que ele vai vender e etc, né? Então, seja, quanto mais compacto, quanto mais discreto, bonito, elegante, que ele consiga harmonizar o seu estabelecimento, ele acaba dando oportunidade, dando espaço para evidenciar aquilo que realmente importa para ele, que são os produtos que ele comercializa. Então, aqui a gente tem essa vantagem. No nosso SB1015, que é esse modelo que a gente tem a possibilidade ainda do display do cliente integrado, também bem compacto, sem utilização de cabos, fica todo escondido e ainda permitir a interação com o cliente, né? Seja para exibir os dados de venda, seja para usar o touch num programa de benefício, um programa de cidadania, para digitar ali seu CPF, por exemplo, ou mesmo uma outra situação que demande essa interação com o cliente de maneira simples, fácil, sem ter que construir grandes acessórios, né, lá no checkout para poder colocar um segundo monitor, tá? E aí uma outra linha que ela acaba, assim, vamos dizer assim, que ela tá nos dois segmentos que eu comentei aqui, que ele pode ser algo para o pequeno, né, aquela coisa mais de entrada, mas por um outro lado ele também é integrado, então a gente poderia também categorizar como premium, que é o nosso M10, tá? O M10 ele é um produto que a gente lançou já tem mais de um ano e tem sido o nosso queridinho dos PDVs aí, tá? Aí ele é algo que uma tendência que o mercado tem trabalhado, que seria alguma migração já para software de PDV Android, tá? Aí ele é um computador todo integrado, ele tem inclusive impressora integrada, uma impressora de 2 polegadas, ele tem interface USB, interface serial para comunicação com balança, ele tem a possibilidade de usar um segundo display de 3.5 polegadas, que é esse aqui, que é o nosso Pix 4, tá? Então você pode usar ele integrado ao M10 para também fazer aquela interação com o cliente, exibição de dados de venda, exibição de QR Code do Pix, exibição de QR Code de cupom, enfim, uma diversidade de aplicações que depende dessa interação com o cliente. Então a gente tem isso também no nosso portfólio. O M10 hoje ele tem vários casos de sucesso, hoje ele tem aplicações dele em quiosque de shopping, em cafeterias. Nós tivemos agora recentemente um caso de um quiosque onde foi utilizado também o M10 como solução para um terminal de autoatendimento. Posto de combustível também, nós tivemos recentemente uma aplicação em posto de combustível com o M10. E uma coisa interessante, né, quando a gente fala dos nossos produtos, e eu acho que eu vou evidenciar um pouco mais o M10, porque acho que talvez seja um produto que acaba exigindo mais a ação da Eugin como parceiro com os nossos canais, desenvolvedores, software houses, é a questão da quantidade de ferramentas de desenvolvimento que a gente apresenta para o mercado. Nós temos hoje a Eugin Developers Community e a gente tem uma infinidade de bibliotecas, integrações, exemplos em várias linguagens de programação para Android, isso disponível de uma maneira muito organizada já no GitHub. Então, esse desenvolvimento acaba sendo muito fácil, muito rápido e com um time de especialistas ali de suporte que a gente não tem nenhum no Brasil comparado ao time de suporte à integração que a Eugin tem. Então, isso faz com que a gente tenha também uma grande quantidade de softwares já homologados por M10. Então, fica fácil de fazer esse casamento, né? Porque o M10 sozinho ele acaba não tendo a sua utilidade, depende de um software de PDV. E a gente tem um número muito grande de softwares já homologados, desenvolvidos para rodar com o M10. E em alguns casos tem alguns parceiros nossos que são inclusive white labels. Então você que é revenda, você que é revendedor, você tem aí a oportunidade de buscar essa parceria e colocar a tua marca nesse software e vender o M10 ainda ter aí mais uma oportunidade aí de receita para você utilizar com o M10. Pessoal, falando do eu acabei falando bastante, até mais coisas técnicas do que eu tinha preparado para falar aqui,
porque é difícil falar também de computadores, falar de tecnologia, sem entrar em alguns aspectos mais técnicos, né? Difícil porque esse posicionamento e essas estratégias que a gente coloca, o aspecto técnico é muito levado em conta. Mas, assim, eu acho que eu apresentei de maneira geral as principais características. E agora, para a gente até sumarizar um pouco, dá para a gente dizer o seguinte: se o teu estabelecimento é um estabelecimento menor, vamos lá, entre pequeno e médio, dependendo do teu software, nós temos a solução que eu acho que é bem adequada, bem interessante, que são os dois computadores aqui de entrada. O Nano, com processador N3350, Dual Core Celeron. O RC8400, com quadricore, muita performance, vale muito a pena você olhar com carinho para esse tipo de computador, porque é um computador que vai ter muita durabilidade e longevidade, uma vez que você faça esse investimento. Se o teu estabelecimento demanda um pouco mais de processamento, seja aquele mais intermediário, você também tem a possibilidade de utilizar o Slim Fit e o RC8600. Aqui a gente vai talvez para o médio, já indo para o grande varejista, loja de departamento, lojas grandes que acaba tendo essa necessidade. Se você é um grande varejista ou mesmo pequeno, mas depende, que é aquela coisa mais refinada, aquela coisa um pouco mais bonita e harmoniosa com o seu estabelecimento, SB1015 All-in-One, todo integrado. E tanto para o pequeno, para o médio, que tem aí essa necessidade mais compacta, mais elegante, etc., o M10 é a solução ideal para o seu negócio. Então, acho assim, de maneira resumida, o que a gente pode dizer é que, tendo em vista todo o cenário complexo do tipo de negócio, do tamanho de negócio, tendo em vista toda a complexidade tecnológica de escolha, a Eugin busca, né, sempre com seus estudos, com a sua engenharia, buscar trazer soluções que se adequem, que se encaixem para cada tipo de negócio, para cada tipo de varejo, né? E a gente está aí todos os dias trabalhando pesado, trabalhando firme, com um grande time, para a gente conseguir entregar isso de uma maneira organizada e simplificar, né, a escolha, tanto para o varejista quanto para o canal, poder oferecer o melhor produto, a melhor solução, aquilo que de fato seja a necessidade do varejista. Isso é o que eu tinha para colocar para vocês, Dani. Acho que tentei ser mais claro, embora quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes é difícil a gente ser tão didático, né? Mas eu acho que eu me esforcei para ser... Foi ótimo, foi didático, sim. Quem está no chat, por favor, fala se o Edson foi didático, hashtag didático, porque a gente tem algumas perguntas, a gente já está abrindo agora, tá, gente? Sessão de perguntas e respostas, quem ainda não enviou sua dúvida, dá tempo, a hora é agora, mas interajam com a gente, comentários também sobre as nossas apresentações são muito bem-vindos. Então a gente começa aqui com a interação do Pedro. O M10 já vem com o software de PDV instalado? Não, ele não vem com o software de PDV instalado, né? Como eu comentei, ele depende de um software desenvolvido especificamente para ele. É diferente quando a gente fala de plataforma PC, que acaba sendo um pouco mais genérica. A gente tem um legado muito grande de software, né? Então, às vezes, simplifica a instalação, você mesmo instala, né? O M10 ele depende de um desenvolvimento especial para Android, né? Mas ele não vem, mas a gente tem muitos parceiros hoje já homologados, tem bastante solução aí. Tem uma infinidade de casos de sucesso que a gente tem aí publicado nas redes sociais, inclusive. Excelente. O Pedro também participa falando o seguinte, também queria saber se ele funciona com o SmartSat. Sim, ele funciona. Nós temos hoje, como eu comentei, a Eugin Developers Community, a gente oferece uma afinidade de ferramentas. E uma delas, né, para desenvolver, é a nossa plataforma E1, que é uma plataforma onde a gente simplifica em alto nível todo o desenvolvimento. E nessa plataforma a gente fez a aderência com vários hardwares, né? Então hoje, se pensar em Eugin, a gente tem integração nela já com impressoras, nós temos a integração com o SmartSat da Eugin, temos integração com balança, né? Todas as balanças, então já tem isso em alto nível, de uma maneira bastante simplificada para o desenvolvimento, ou seja, não precisa ser aquele desenvolvedor de baixo nível, entender protocolo e tudo mais. Então isso está tudo bem resolvido na nossa biblioteca. E esses softwares que eu comentei, integrados já e homologados, a maioria deles, aqueles que estão no estado de São Paulo,
tem a solução para o SmartSat. Excelente. A gente agradece também aqui, gente, no início, né, do nosso summit de hoje, eu pedi para que vocês colocassem no nosso chat se vocês falavam de qual estado, de qual cidade. Então a gente agradece. Tem participação, ó, São José dos Pinhais, Santana de Parnaíba, São Paulo mesmo, capital, Curitiba, Joinville, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. A gente agradece, podem continuar colocando no nosso chat da onde vocês estão falando, interagindo com a gente, isso também é bem importante. Aqui a gente tem, no caso agora, mais uma pergunta. Quem participa com a gente é o Carlos Mendes, obrigada pela participação. Ele fala o seguinte: os computadores e os All-in-One são compatíveis com Linux? São sim, tá? Hoje o sistema operacional, os principais sistemas operacionais, as principais distribuições de Linux, elas já têm ali os seus drivers para os principais chipsets de mercado. Né? Então, hoje, quando a gente fala o USB 1015, hoje a gente tem instalado em grandes varejistas, lojas de departamentos, e que tem o seu software desenvolvido para Linux, que é uma realidade. Hoje o Linux, queira ou não queira, em questões de licença, acaba baixando bastante o custo, né, para o pessoal sem ter a necessidade de ter uma licença Windows. Nos demais computadores também, tá? Tanto no Dual Core N3350, o N5095 e H510, todos eles a gente testa, né, antes de homologar os nossos produtos, nossos fornecedores de placa-mãe, a gente testa nas principais distribuições. Portáteis, né? Todos eles são... E portáteis. Assim, evidentemente, a gente pode ter uma situação ou outra, a gente sempre recomenda, né, para quem tem o software desenvolvido em Linux, né, que façam uma homologação. Porque, às vezes, o pessoal tem uma imagem do Linux lá que foi desenvolvida e customizada lá alguns anos atrás, e ela não tem todos os drivers para as placas mais novas, né? Então, às vezes precisa fazer uma atualização, né, fazer um update do Linux, aquela coisa toda, mas, em geral, ele funciona super bem, né? E o M10 ele é Android, daí ele é outra história. Maravilha. Bom, comentário aqui do Ritax Tecnologia na Veia, ou na Veia. Parabéns, Edson! Não sei se você o conhece, mas enfim. Pergunta aqui do Arthur: qual tipo de fonte a CPU Nevera E3 SlimFit utiliza? No caso dessa fonte danificar, tem assistência técnica? Boa pergunta. Até esqueci de comentar isso, né? A gente tem algumas diferenças nos nossos produtos em relação à fonte de alimentação. Quando a gente fala de computador compacto, né, tanto o RC8600 quanto o Nano, eles trabalham com a fonte externa, tá? Então, semelhante àquela fonte de notebook. Tá? Então, ela usa aqui um pino chamado P4, né, na parte de trás, essa fonte é externa. O SlimFit usa uma fonte, aquelas fontes ATX integrada, né, aquela que é interna ao gabinete. Tá? E a gente tem hoje para todos os produtos, não só para o SlimFit, né, para os demais também, nós temos isso, né, na nossa rede de assistência técnica como peça de reposição, tá? Seja para garantia ou seja para pós-garantia também para venda de peça. Então a gente tem isso para todos os produtos, né, com a imensa rede de assistência técnica que hoje a gente tem no Brasil. Né? Excelente. Então, aonde você estiver, você pode ficar tranquilo que vai ter uma assistência. Muito bom, porque a gente fica muito tranquilo, né, quando a gente compra um produto, né, e tem isso, né, gente, a gente pode ligar, a gente pode procurar que a gente vai ter realmente um apoio, um suporte, quando de alguma maneira esse produto às vezes não funciona tão bem quanto a gente gostaria, né. Exatamente. Comentário aqui do Ricardo Santos: o M10 é muito bom mesmo, eu uso com o aplicativo PDV Legal. Quer falar um pouquinho do PDV Legal? Não vou falar muito, que os outros parceiros vão ficar enciumados, né? Mas o PDV Legal é um grande parceiro nosso, né? A gente tem vários casos de sucesso com eles, né? E são parceiraços nossos mesmo, tá? A gente agradece muito, né, a parceria que a gente tem com eles, né? E obrigado pelo feedback, né? Agradeço pelo feedback aí do produto. O Anderson Domingos comenta aqui: Edson, top, sempre pronto para ajudar. Ó, feedback para você, obrigado, Edson, obrigado. Que legal. E a gente agradece também as participações, né? Ó, Gilvan, Salvador, Bahia, a gente tem a RR Fortes de Canoas, a Lux Service de Itabuna também, Max Automação, Salvador, Bahia, bastante gente do Nordeste. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente agradece o Edson, a participação, enfim, o conteúdo de valor. E, enfim, Edson, uma palavrinha final, quer deixar algum contato para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer mais uma vez, né, poder
apresentar isso para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né? Tendo dúvida, é lógico, eu sempre sou acessível, né? Acho que o pessoal comentou, né, de maneira geral, né? Apesar de toda a correria do nosso dia a dia, né? A gente tenta responder, tenta ajudar sempre que possível, né? No caso de computador, acaba acontecendo bastante projeto, às vezes tem alguma customização diferente, né? Quando a gente fala de volume, sempre vale a pena, né? Tragam isso pra gente. Nosso time comercial está preparado sempre para trazer as oportunidades de projeto, daquilo que às vezes não está tão desenhadinho com o nosso produto de prateleira, mas a gente consegue, às vezes, ajustar alguma coisa, né? Fazer alguma customização diferente, né? Então, as portas estão abertas sempre para essas oportunidades e seria isso, né? Mais uma vez, nosso muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí o conteúdo que eu preparei para vocês. Maravilha, a gente agradece de novo. E agora, e lembrando quem nos assiste, que a Eugin preparou junto a seus distribuidores uma ação especial para o seu negócio durante a semana do Summit Automação 2022. Acesse o QR Code que está aqui na tela e confira condições especiais para você adquirir seus produtos Eugin Bematec junto aos nossos distribuidores participantes. E atenção, a campanha é válida somente durante essa semana. Acesse o link para conferir todos os detalhes e bons negócios. Agora, a gente vai falar sobre o nosso primeiro sorteio do dia de hoje, que vai premiar a quem nos assiste com um produto Eugin, que será revelado pela nossa roleta da sorte que está aqui, a Tower 32, esse terminal aqui lindo de autoatendimento. Você pode ganhar um leitor de código de barras, uma impressora de etiquetas, um air fryer, churrasqueira elétrica, aspirador, robô, secador, cafeteira elétrica, umidificador. Lembrando que todos estes produtos são Eugin, marca que está presente na casa de milhões de brasileiros e agora também pode estar na sua. Para você participar, basta seguir 3 regrinhas muito simples, gente. Aqui no chat do evento, mandar a hashtag Eugin Automação, estar inscrito no canal do YouTube, Eugin Automação, e também se inscrever no evento summitdaautomação.com.br. Quem está nos assistindo aqui no YouTube, super válido, mas por favor, se inscrevam também no nosso site. O sorteio será logo após o final do último painel dessa parte da manhã. Ok? A gente volta daqui a pouquinho com muita informação de valor para você. Te espero!